Bom, bom dia, Adri. Bom dia, Como tudo você... bem? Graças a Deus, tudo bem. Como você está? Ai, hoje eu tô melhor, né? Ai, mas tô rouca ainda. É, É, nossa, tá dando... Essas gripes tá dando muito forte, né, Adri? tá. Então, Nossa, se você tiver açafrão, toma chá de açafrão. É muito bom. então, eu tava comentando com meu marido, né, que eu acho que eu só não peguei forte por causa do shot, né, que eu tava tomando, né? Sim, Aí, porque vai açafrão, vai canela, vai gengibre, né, limão. sim. Aí eu tô tomando também chá de açafrão. Então, eu tô tomando... Ontem, eu tô tomando... Eu tô aqui agora com o meu chazinho de açafrão com um pouquinho de pimenta do reino. Depois eu até te mando o estudo sobre como ele combate a influenza. Menina, ele é fantástico. E eu não tô parando de tomar, tô tomando até 3 vezes ao dia, porque a gente fica em contato com um monte de pessoa direto, né? Isso. Bem, Mas se tiver, toma aí. Bom dia, Lu. Bom dia, irmã. Boa noite, irmã Lourdes, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Vamos, vamos lá. vamos entrar. Bom dia, Rê. Bom dia, Nia. Vamos aí. Bom dia, Bom dia. pastor. Bom dia, paz. Eu estou aproveitando que eu estou de férias. Ah, glória a Deus. Amém. Muito bom ter vocês Aí, aqui. amém. Vou já fechar meu microfoninho. Amém. Uhum. Então vamos lá, minhas amadas irmãs, vamos mais um dia aqui no nosso compromisso com o Senhor, né, de estudar a preciosa palavra dele. E tá sendo assim um divisor de águas mesmo na nossa vida, né? A gente tá entendendo muito profundamente, né, a palavra, e acredito que se a gente voltar aqui em Gênesis de novo para estudar versículo por versículo, a gente vai entender ainda mais, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é transformadora, né? Ela se renova a cada dia, ela é vida. E quando a gente se propõe a estudar, a realmente estar nos pés do Senhor, o Senhor, ele vai abrindo o nosso entendimento, vai olhando, te- vai olhando as nossas necessidades e vai distribuindo, vai depositando, né? Então, é muito importante, esse comprometimento, esse compromisso com o Senhor. Então, vamos orar para a gente entrar aqui mais nesse estudo maravilhoso, onde o Senhor com certeza falará conosco, como ele já tem falado todos os dias. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidas na tua presença e mais um dia, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, porque o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor nos dá tanta graça para nós vivermos e ainda assim nós falhamos e ainda assim nós cometemos coisas que entristecem o teu coração, mas nós estamos aqui, Pai, rendidas e comprometidas ao Senhor para aprender mais e mais da tua palavra. Que o seu Espírito Santo revele para nós as verdades profundas do versículo que a gente vai estudar hoje, que esse versículo venha impactar o nosso coração, a nossa vida, que a gente venha sair daqui transformada, alimentada pela tua preciosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, continua nos dando firmeza, continua nos dando posicionamento no mundo espiritual. Nós sabemos que o levante do inimigo é grande, mas nós sabemos e temos a confiança, a certeza de que nós já temos a vitória no Senhor. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua vitória na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos filhos, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, por guardá-los, por estar avivando o coração deles para te buscar, Pai. Pai, muito obrigado. Não temos palavras para te agradecer e te engrandecer nesse dia.
Queremos também colocar as nossas vidas nas tuas mãos, quero colocar minha vida, a vida das minhas irmãs, que o seu Espírito Santo venha falar conosco, que o seu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso coração, iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso entendimento, que nós possamos aprender profundamente aqui a palavra e sermos encorajadas, sairmos daqui com mais fé a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar os seus dons sobre as nossas vidas, dom de conhecimento, de sabedoria, dom de fé, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Pai, derrame os seus dons nas nossas vidas, que o seu fruto também seja desenvolvido em nós, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, em nome de Jesus, nós te buscamos todos os dias aqui, Pai, porque nós queremos viver a sua vida, a vida abundante que o Senhor prometeu no Senhor para nós. Nós sabemos que o pecado, nós temos visto que o pecado tem distorcido, tem devastado tantas coisas, Pai, mas nós também aprendemos que em Ti, Pai, todas as coisas podem ser restauradas e reconstruídas. E é isso que nós buscamos aqui, Pai, todos os dias. Áreas da nossa vida que estejam distorcidas, que nós ainda estejamos carregando as consequências do pecado, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha iluminar, que nós possamos confessar o nosso pecado e receber a promessa da purificação. Pai, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas a cada dia, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Então vamos lá. Nós estamos, né, em Gênesis, no capítulo 3, e nós já vimos, né, que até o versículo 19, a sentença de Deus já tinha sido dada. Tanto a serpente, que foi a primeira a receber a sentença, depois veio a mulher. Não, primeiro veio a mulher, né? Não, primeiro veio a serpente, depois veio a mulher, depois veio Adão. Deixa eu confirmar aqui, que agora minha cabeça deu um twin. Olha. Quando a mulher fala, a serpente me enganou e eu comi, aí o Senhor Deus já declara a serpente, né? Então, a primeira sentença foi para a serpente, mas aqui, né, Deus, ao declarar a sentença para a serpente, que estava representando Satanás, ela já dá também, né, no versículo 15, que a gente viu que é o proto-evangelho, né? A primeira vez que o evangelho, já a boa notícia do Senhor, já é pregado aqui na palavra de Deus, e o próprio Deus que prega essa promessa do Redentor, que é o versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aí aqui Deus, ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso, que ele já providencia aqui o nosso resgate, a nossa salvação. E aí, depois no versículo 16, ele dá a sentença para a mulher, onde nós vimos, né, que isso daqui foi algo que impactou bastante, assim, a minha vida, porque existia muitos questionamentos, né, sobre a maternidade, sobre também o casamento, né? Eu sempre ficava questionando, nossa, Deus, por que que o casamento, né, tem tudo para ser perfeito? A gente namora, ama aquela pessoa, e aí depois quando a gente junta ali com aquela pessoa que a gente vai pensar que é um mar de rosa, começa os conflitos, né? Começa, e eu, assim, eu confesso que eu ficava bem assim, pensativa a respeito disso, né? Do porquê. E quando eu olhei para esse versículo com mais atenção, que foi no nosso estudo, eu entendi que é a consequência de fato do pecado, né? Que nos causou isso, né? E teve uma sentença, né, a respeito disso.
e que a maternidade, né, seria multiplicada as nossas dores. E aqui não é só no sentido na hora do parto, né, é em toda, desde a concepção, né, até a vida adulta dos nossos filhos, né? Nós vemos quantas dificuldades, né, a gente enfrenta, né, na educação, às vezes no decorrer, né, ali da vida dos nossos filhos e também no nosso relacionamento, né? Quantas vezes a gente aí não se pega aí no conflito da liderança, querendo liderar aquilo que é o papel do nosso marido. E isso é consequência do pecado, não é porque a gente quer, né? É como o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, nós, à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos percebendo o quanto o pecado, ele é devastador de fato, né? E que a gente precisa realmente dominar ele na nossa vida. Porque uma vez que a gente dá a brecha que ele quer, a gente mesmo destrói a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, né? E aí depois dessa sentença aqui que ele dá para a mulher, né? Ele vem e declara para o homem, né? A gente viu ontem, né? Sobre as dores, né? Sobre o que o trabalho antes era para ser um trabalho alegre, feliz, né? E hoje tem tantas dificuldades, né? No trabalho e o que era para ser feito com alegria, né? Hoje a gente não desfruta muitas vezes do trabalho, né? A gente encara o trabalho com frustração. Mas nós vimos também a esperança que em Deus tudo pode ser restaurado, tudo pode ser, né, reconstruído. Nós vimos também que a morte, né, ela entrou, né, aí na humanidade por causa da sentença que foi dada para Adão, né? Ele fala, visto que até que você volte à terra, né? Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, até aqui o momento não existia morte, né? O Senhor nos criou para ser eterno. Então, nós não passaríamos pela dor da morte, mas por essa sentença de Adão, infelizmente, né? Todos nós, se o Senhor Jesus não voltar, nós passaremos por essa dor, né? Essa dor que é inexplicável, essa dor que é profunda, né? Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ser eterno. Mas aí chega no versículo 20 agora, que nós vamos entrar, onde está acontecendo toda essa conversa, essa sentença, e de repente, né? Assim que o Senhor dá a sentença para Adão, para Adão, que é o homem, ele, no versículo 20, Adão entra a narrativa, uma narrativa totalmente diferente, né? O Adão entra em cena aqui de novo. E aí no versículo 20 fala, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. Minhas irmãs, eu fiquei muito maravilhada ao estudar esse versículo 20. E eu acredito que você também vai ficar muito surpresa com o que esse pequeno versículo tem para revelar para nós. Olha só, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todo o ser vivente. Esse versículo tão pequenininho, ele carrega, né? Ele é breve, mas ele carrega um profundo ensinamento que vai se desdobrar ao longo das escrituras, né? Nós vamos explorar aqui as principais lições que nós podemos extrair dele. A primeira coisa, né, que acontece aqui é o reconhecimento da continuidade da vida após a queda. Qual que foi a sentença que Deus, a ordem que Deus tinha dado para Adão? Olha, não coma do fruto, porque se o dia que você comer do fruto, você morrerá. Mas aqui no versículo 20, o Adão, né, após toda a sentença,
Adão ainda tem uma esperança no seu coração. Ele dá o nome de Eva, né, à sua mulher. Então, após toda aquela desobediência e a consequência, né, que eles sofreram ali, a nomeação de Eva por Adão reflete o quê? Reflete uma compreensão de que apesar do pecado, a vida continua. Ao chamá-lo de, quando ele chama a, a Eva de Eva, no hebraico, essa palavra, ela é uma palavra que é pronunciada como shavá, que significa o quê? Vida. Olha só, em meio a tudo isso, Adão, ele se arrepende ali, né? Se arrepende do que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele tem uma esperança. Ele não ficou naquele, nossa, agora pequei, agora eu não vou mais ter aqui o meu relacionamento com Deus, agora Deus não vai querer mais me ter por perto. Ele não ficou naquela lamentação ali, mas sim ele pega e nasce uma esperança no coração de Adão, aonde Adão reconhece a continuidade da vida. Ele percebe ali que eles não iriam, né, morrer ali naquele momento. A vida continuaria. E Adão reconhece, ele põe esse nome na Eva, né, que é de Eva, que significa, né, Shavá, ou seja, vida. Significa vida, vida literal mesmo. Então Adão reconhece que ela será, né? A Eva ali será a progenitora de toda a humanidade. E isso demonstra o quê? Uma esperança na continuidade da raça humana, mediante mesmo diante, né, da introdução da morte ao mundo. Oi, Nath, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Eu acho que você só precisa desligar. Obrigada. Só desliga seu. Ah, tá, agora eu tô ouvindo, tá? Obrigada, meu amor. Então, olha só, o primeiro ponto aqui é esse ponto de que a vida continua, né? A segunda a coisa importante que esse versículo declara é que a importância do papel da mulher no plano divino. Olha só, ao ser designada como mãe de todos os viventes, a Eva é reconhecida como fundamental no propósito de Deus para a humanidade. Então, mulheres, nós temos um valor intrínseco para o Senhor, né? No propósito de Deus, né? Porque nós é que somos as reprodutoras, nós é que geramos, né, a vida. Então, olha só como nós, mulheres, temos um destaque especial aqui na história, no plano de Deus, né? Aqui, no caso, Eva, ela não era apenas a companheira de Adão, mas também a origem de toda a vida humana subsequente. Não existia ninguém além de Adão e Eva. E isso destaca, né, o valor da dignidade intrínseca da mulher no desígnio divino. Então, eu e você, nós somos importantes para o Senhor. Nós somos importantes no plano dele, principalmente, né, na área de gerar vida. Nós geramos vida. Olha só, mesmo em meio a toda aquela sentença de morte, né, Deus poderia muito bem ter falado para a mulher ali, olha, você não vai ter filhos mais, vai acabar aqui a humanidade não vai existir. Mas mesmo em meio a toda aquela sentença, e mesmo que Deus disse para a mulher, olha, a sua dor vai se multiplicar, você vai ter dificuldades ali na sua maternidade, você vai ter dificuldades ali no seu casamento, mas em mim, né, em mim, tudo pode ser restaurado. Em mim, você vai acessar o plano original. Isso é impactante, né, minhas irmãs? O meu coração, ele se regozija aqui de entender um pouco mais profundamente, né, a nossa origem. Isso diz respeito à nossa história, a mim e a você.
né? O terceiro ponto que a gente tira aqui desse versículo é a semente da esperança e da redenção. Esse versículo está intimamente ligado, né, à promessa messiânica encontrada lá em Gênesis 3,15. Uai, Angelita, por quê? Porque onde Deus declara que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, é a descendência da mulher, a nossa descendência, né? A que foi gerado, né? Ali o nosso Senhor Jesus é que esmagou a cabeça do Satanás. O Senhor Jesus, ele foi gerado ali no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, e ele é o nosso redentor. Ele foi o que venceu o Satanás na cruz. Essa promessa hoje, essa promessa, nós já temos ela cumprida, né? Então, quando Adão ele nomeia a sua esposa de Eva, Adão ele não está demonstrando ali apenas fé na promessa de Deus, mas ele está demonstrando, né, ali a esperança que surgiu no coração dele, que através da linhagem dali da Eva, viria aquele que traria a redenção para a humanidade. Imagina, minhas irmãs, que momento especial foi esse, né? Ainda que Eva não era apenas a mãe biológica de todos os seres humanos, mas a ancestral dela é que conceberia a vida eterna. Então, olha só, uma esperança muito grande brotou ali no coração de Adão. Imagina como Adão estava se sentindo ali naquele momento, onde ele é confrontado ali pelo próprio Deus, onde Deus perguntando: onde você está, Adão? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? E nós podemos ver que a sentença mais dura depois do Satanás foi na vida do homem, porque a ordem, se a gente for ler a Bíblia e ler todas as passagens, a gente vai ler lá em Romanos, em Efésios e no Novo Testamento, que a responsabilidade estava sobre Adão, né? Tanto é que fala, por um homem entrou a morte no mundo, e depois por um homem entra a vida, que esse homem que entrou à vida é o Senhor Jesus, é o segundo Adão que a Bíblia fala, né? Então, Adão aqui nesse momento, ele tem uma esperança. Nossa, olha, Deus, ele, mesmo que nós pecamos, mesmo que nós desobedecemos a ordem dele, ele providenciou um resgate, ele providenciou uma reconciliação com ele. E Adão, de novo, é renovado ali a sua fé, e ele dá esse nome para Eva, né? Que significa vida, Shavá. Então, nós, mulheres, né? Nós representamos a vida, minhas irmãs. Eu e você representa vida. Nós é que somos as geradoras de vida. Você sabia que você tem essa representação? Que eu e você tem essa representação? Nós geramos vida. E não é só vida, né? No sentido literal, que é de uma criança, que é de uma pessoa, mas pela nossa boca, pelos nossos lábios, nós também podemos gerar vida nas pessoas. A palavra de Deus a palavra de Deus diz que a nossa boca, ela tem o poder de gerar tanto vida quanto morte. E por isso nós precisamos ter muito cuidado com o nosso falar, porque o nosso falar também, ele pode gerar morte, né? E não só nas pessoas que nos ouvem, mas em nós também. Então, quantas vezes nós declaramos, né, sentenças sobre as nossas vidas, quantas vezes nós não nos perdoamos por alguma coisa que nós fazemos, e nós vamos gerando morte, né, em nós. Mas hoje o Senhor traz essa palavra aqui para que nós possamos ser mulheres que entendam o nosso papel. Nós representamos vida. Eu e você representa vida. Ainda que o mundo fale ao contrário, ainda que o inimigo queira falar o contrário para mim e para você, nós temos essa identidade de gerar
vida. E isso alegra muito o meu coração, porque eu sou importante para Deus no plano da redenção. E você também. Você também é importante para Deus no plano da redenção. Ah, Angelita, peraí, não entendi. Mas foi Eva que tá o nome dela aqui, citado aqui, depois Sol de Maria, que tá citado aqui também. Minhas irmãs, a história continua sendo escrita. Nós estamos continuando escrevendo a história da redenção. Eu e você, aonde nós fomos plantadas, o Senhor tem propósito para nós. Aonde nós estamos plantadas? Como assim, Angelita? Onde eu estou plantada? Você foi plantada numa família, eu fui plantada noutra família, você foi plantada, não sei se todas vocês congregam, mas você foi plantada numa igreja, você foi plantada numa sociedade, você foi plantada num trabalho, e nós não estamos nesses lugares por acaso. Deus tem propósito e propósito profundo para conosco. Mas quando a gente não entende esse propósito, o que que acontece? A gente fica vivendo uma vida medíocre e sem sentido, uma vida medíocre e perdida. E mediocridade que eu falo aqui não é no sentido pejorativo, é no sentido que é na média de todo mundo, é como todo mundo vive, é como todo mundo, a maioria das pessoas vivem no automático, que é acordar, comer, beber, trabalhar e dormir, e às vezes brigar, né? Mas não, eu e você somos importantes. Eu e você representamos vida. Amém? O próximo ponto que a gente entende aqui é a soberania de Deus, mesmo em meio a todo esse pecado, mesmo em meio a todo esse caos, né? Apesar da desobediência ali do casal de Adão e Eva, Deus ainda permite que a vida continue e que seu plano redentor se desenrole através da descendência deles. Isso nos ensina sobre a soberania divina e a sua capacidade de transformar situações de quedas em oportunidades para a manifestação da sua graça e misericórdia. Minhas irmãs, eu não sei vocês, mas quando fala dessa doutrina da soberania de Deus, isso enche tanto o meu coração de paz e de alegria. Por quê? Porque quando a gente entende que Deus é soberano, o que que significa essa soberania, Angelita? Deus, ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas e nada, absolutamente nada sai do controle das mãos dele. Ah, Angelita, peraí, agora complicou. Porque até essa coisa ruim que está acontecendo na minha vida, até esse desgaste no meu casamento, até essa dificuldade que eu tô tendo com a minha família, até essa dificuldade que eu tô tendo com os meus filhos, isso também é vontade de Deus, está no controle de Deus. Minhas irmãs, no controle de Deus está. E com certeza, se nós estamos com algum tipo de problema e nós recorremos ao Senhor, a graça dele e a misericórdia dele nos alcança. Se é a vontade dele ou não, isso daí precisa ser buscado no Senhor e analisado no Senhor, porque muitas vezes nós colhemos consequência de nossas desobediências. E as consequências da nossa desobediência não é vontade de Deus. Olha só, Deus queria essa consequência aqui para Adão e Eva. Deus alertou, não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles vão lá e pecam. E aí eles recebem aqui a consequência. E quantas vezes eu e você estamos sofrendo consequências, né, na nossa vida, às vezes com os nossos filhos, com os nossos esposos, às vezes ali no nosso trabalho, na sociedade e em muitos lugares, por conta da nossa desobediência. Você sabia que no domingo agora, um desses domingos que eu estava na minha igreja, o nosso pastor, ele pregou sobre arrependimento. E eu acho que eu já até comentei aqui com vocês. Mas nesse dia que o pastor pregou sobre arrependimento, ele no final, ele falou, olha, dê um passo de fé, se coloque diante do Senhor, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, você fique, mas dá um passo de fé e fale com o Senhor. Pergunte para o Senhor aonde é que você precisa se arrepender.
Qual a área da sua vida que você precisa se arrepender? E eu ali me ajoelhei e peguei e comecei a conversar com o Espírito Santo e pedi ao Senhor, Senhor, revela as áreas da minha vida que eu preciso me arrepender. E na hora, minhas irmãs, na hora, o Senhor trouxe, né, a minha filha na minha mente. E aí eu falei, nossa, Senhor, tem alguma área que eu preciso me arrepender, né, quanto à minha filha? E aí eu comecei a pensar no nosso relacionamento, meu e da Lohana, né? E para quem não sabe, eu deixei a Lohana muito pequenininha no Brasil. Ela tinha 3 aninhos de idade. Eu vim para cá, não sabia como que era o Japão e a minha intenção era vir na frente, ver como que era, me estabilizar e depois buscá-la, né? E quando eu deixei ela, aí, enfim, aconteceu que passou o tempo, ela acabou se acostumando no Brasil, e eu falei, então vou ficar só 3 anos aqui e já volto para cuidar dela. E enfim, já vai para 24 anos que eu estou aqui, e eu vivi simplesmente a vida inteira longe da minha filha. Então, toda a educação dela, né, ela foi terceirizada, porque eu não estava com ela 24 horas, ainda que eu fui uma mãe muito presente, eu ligava, praticamente todos os dias, eu corrigia, eu ensinava, mas isso foi gerando o quê? Um distanciamento. E também, muitas vezes, né, muitas correções que eu dei para minha filha, eu dei fora da orientação de Deus. E o que Deus me levou a ver nesse momento que eu estava orando, era que eu precisava me arrepender disso. De muitas vezes, né, coisas que eu tinha falado, coisas que eu tinha repreendido, coisas que até eu tinha ensinado a Lohana, eu estava fazendo da minha própria carne, eu não estava buscando o direcionamento do Senhor. E isso, ainda que tipo, a gente aparentemente estava muito juntas, isso estava separando eu da minha filha. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia falar com ela, ela estava entendendo que, ao invés de ser um ensino, eu estava criticando, eu estava falando que ela não fazia nada certo. E era isso, toda vez que eu ia falar com ela, ensinar alguma coisa, ela falava, mãe, tudo que eu faço não tá certo. Nada que eu faço tá certo para você. E eu falava, filha, não é nesse ponto que você precisa olhar. Eu tô te ensinando, eu tô te mostrando o que é o certo. Enfim, esse conflito Deus me mostrou porque eu estava fazendo fora, né, do direcionamento dele. Talvez você, nesse momento que tá aqui, você esteja enfrentando algum conflito, né? Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com o seu esposo, seja onde for, busque, né, no Senhor o arrependimento, Senhor, porque quando o Senhor me mostrou a Lohana, eu pensei logo no nosso relacionamento e eu falei assim, Senhor, restaura o nosso relacionamento, né? Não deixa minha filha ficar pensando que todas as vezes que eu tô falando com ela, que eu estou a criticando, mas que ela possa entender que eu estou ensinando ela, que eu estou corrigindo ela, né? Porque mesmo que ela já é casada, eu me sinto ainda na responsabilidade de guiar, de ensinar minha filha o caminho que ela deve andar, né? Porque assim diz a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo falou assim, não, minha filha, não é no relacionamento que você tem que pensar, é lá na raiz, aonde você tá errando, aonde você tem que se arrepender. Então, foi nesse momento que o Senhor me levou, né? E a partir disso ali eu me arrependi, né? Eu pedi ao Senhor que me perdoasse. E hoje eu estou tendo muito mais cuidado, né? Ao falar com a Lohana, né? Muitas vezes que ela faz alguma coisa que eu vejo que não está no caminho certo, o que que eu faço? Eu oro e pergunto, Senhor, eu preciso falar alguma coisa nessa situação? Ou o Senhor mesmo vai ensiná-la? Ou o Senhor mesmo vai corrigi-la? Então, olha só, o relacionamento, ele se tornou bem mais profundo, né? Ok, vamos pro quinto ponto. É a unidade da raça humana. Olha quanta coisa que nós podemos tirar desse versículo, minhas irmãs. Então, ao afirmar, né, que Eva é a mãe de todos os viventes,
o texto sublinha aqui uma unidade e uma igualdade essencial de toda a humanidade, independentemente de diferentes etnias, culturas e sociedade. Todos os seres humanos compartilham uma origem comum, enfatizando a fraternidade universal e a necessidade de respeito mútuo. Ou seja, todos nós somos originados de Adão e Eva, né? Eu não sei se você tinha essa interrogação no seu coração, mas eu, desde pequenininha, eu pensava, nossa, mas da onde que eu vim? Porque eu ficava pensando, nossa, tem meu pai e minha mãe, aí tem meu avô e minha avó, aí tem o pai e a mãe do meu avô e da minha avó, mas da onde que eu vim? Aonde que termina isso? Eu tinha essa indagação no meu coração, né? E quando eu vim para o Evangelho, quando eu vim para Jesus, eu entendi, né, a minha origem. Nós, né, nascemos de um homem e de uma mulher. Nós somos originários deles, né? Então, nós somos únicos, nós temos uma unidade com todas as pessoas. Então, isso daí deve gerar em nós um respeito mútuo, né? Um respeito mútuo pelo outro ser humano. A própria Bíblia nos dá, né, muitos direcionamentos de como nós devemos tratar o outro, né? Sempre tratar o outro como se ele fosse melhor do que a gente. Então, mas muitas vezes a soberba cresce dentro do nosso coração, a gente acha que a gente é melhor do que o outro, né? Mas não, nós somos iguais. Deus não tem filhos preferidos. Sexto ponto, a responsabilidade humana na nomenclatura e na compreensão do propósito. Olha só, Adão, ao nomear aqui a sua esposa, ele exerce o quê? Uma responsabilidade dada por Deus de nomear as criaturas, refletindo o quê? Discernimento e compreensão do propósito divino. Isso nos lembra o quê? A importância de reconhecermos e afirmarmos os papéis que Deus designou em sua criação. E assim a gente alinha, né, a nossa vida com a vontade soberana de Deus. Então nós nascemos, né, e nós não temos, né, como que eu vou colocar isso? Nós temos um propósito, né? Deus tem um propósito para cada uma de nós. E isso precisa ficar bem claro para as nossas vidas. E esse propósito não é igual eu sempre tenho repetido aqui, não é só de viver a nossa vida normalmente. O Senhor tem um propósito profundo para as nossas vidas, né? Aonde nós fomos plantadas, nós precisamos do direcionamento do Senhor, porque assim a gente vai cumprir o propósito, a responsabilidade que o Senhor depositou dentro de nós, né? Dentro de mim e de você já tem uma responsabilidade que Deus depositou desde quando ele sopra o fôlego divino, né? O fôlego de vida. Então, para a gente concluir aqui, Gênesis 3:20, ele, embora bem pequeno, bem sucinto, ele tem verdades profundas, né, para nos ensinar. Nós tiramos pontos aqui profundos, né? Ele nos ensina sobre a esperança além da queda, né? Ele nos ensina do papel vital, né, da mulher no plano divino e da promessa da redenção. Nos ensina também sobre a soberania de Deus, sobre a unidade, né, da humanidade e a responsabilidade humana em compreender e participar do propósito humano. Nós somos parte da história, minhas irmãs. Nós não nascemos só para ficar ali no banco, sentada ali na nossa igreja ou ali na nossa casa. Nós temos responsabilidades e responsabilidades profundas, né? Então, quando nós meditamos nessas lições aqui, nós somos chamadas a reconhecer a profundidade do amor e da graça de Deus, que mesmo diante do pecado, providenciou um caminho para a vida e para a redenção através de Jesus Cristo. Então, para a gente recapitular aqui, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que tem esperança em meio ao julgamento, né? Apesar da sentença de Deus, Adão ali reconhece a continuidade da vida através de Eva,
Tanto é que o nome Eva, hoje nós já aprendemos que o nome Eva no hebraico ele significa vida, né? Shavá, vida. Então, quando Adão nomeia ali, né, a Eva como mãe de todos os viventes, ele demonstra o quê? Uma fé na promessa de que a humanidade perduraria, não pararia ali, né? E isso nos ensina que mesmo em meio a tempos de disciplina, Deus oferece esperança, né, para um futuro. O segundo ponto que nós aprendemos é o papel fundamental da mulher no plano divino, né? Eva aqui, ela é reconhecida como uma progenitora de toda a humanidade, e isso destaca o valor e a importância de nós mulheres no desígnio de Deus, não apenas como auxiliadora, mas como uma fonte de vida e continuidade. Nós também vimos aqui a antecipação da redenção. Nós ficamos sabendo aqui, o versículo está intimamente ligado ali com o proto-evangelho, que é de Gênesis 3,15. Que é isso, Angelita? Proto-evangelho. Proto-evangelho é a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia e foi pregado pelo próprio Deus, onde Deus fala que da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ali da mulher nasceria o Senhor Jesus, que derrotaria de vez o Satanás na cruz do Calvário. Então, ao nomear sua esposa como Eva, Adão ali manifesta o que? A fé na redenção futura que viria através da descendência dela. Olha a tamanha fé de Adão, né? Então, isso apontava para quê? Para Cristo, para o nosso Redentor. E a quarta lição, né, que nós aprendemos aqui é que a unidade da raça humana, né, ao afirmar ali que a Eva é mãe de todos os viventes, o texto sublinha a unidade essencial de toda a humanidade. Independentemente de nossas diferenças, nós compartilhamos de uma origem comum. Nós fomos originadas de Adão e Eva, e isso enfatiza o que? A fraternidade universal e a necessidade de amor e respeito mútuo. Então, nós somos todos irmãos, né? Somos irmãos, somos ali gerados de um só casal. Então, agora você vai, se você falar assim, Deus me fez do quê? Deus me fez do pó da terra, mas eu sou descendente de Adão e Eva. Eu nasci ali de Adão e Eva, dessa geração aí. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar, né, desse versículo? Já entendemos aqui a profundidade dele, esse versículo tão pequeno, tantas lições nós tiramos, né? Mas quais são as aplicações práticas? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso que eu aprendi agora? Primeiro ponto é que nós precisamos cultivar esperança, né? Cultivar esperança, guarda esse ponto, né? Mesmo em meio às dificuldades e consequências do pecado, nós devemos manter a esperança nas promessas de Deus, confiando que Ele tem um plano redentor para mim e para você. Então, primeira coisa, confie. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a caos, mesmo em meio à escuridão, nós precisamos cultivar essa esperança de que em todas as circunstâncias, todas as dificuldades, Deus tem redenção para nós, Deus tem restauração para nós. Então nós precisamos ter isso guardado no nosso coração, minhas irmãs. Não podemos desanimar, mesmo que algo esteja muito difícil, mesmo que uma situação esteja ali aos nossos olhos, né? Dizendo para nós, isso não tem jeito, isso acabou, isso não tem mais solução. Mas hoje a palavra de Deus está nos encorajando a cultivar esperança no Senhor. No Senhor não há nada que Ele não possa fazer. Ele é soberano. Então, primeira coisa, anota aí, cultivar a esperança.
Segunda coisa, valorizar de fato nós, o papel da mulher. Reconhecer e honrar, né, a importância das mulheres no plano de Deus. Nós precisamos valorizar, né, as contribuições que nós damos na família, na igreja e na sociedade. Eu admiro muito as mulheres dos Estados Unidos, porque as mulheres lá, elas são bem diferentes de nós mulheres brasileiras, né? As mulheres lá, elas olham para você e elas falam: "Nossa, como você é linda! Nossa, que roupa linda! Ai, como você é bonita! Ai", e elas expressam, sabe? Elas valorizam as mulheres. Enquanto que muitas vezes na nossa cultura, as mulheres tendem a ter inveja uma das outras, as mulheres tendem a não ter aquela amizade, aquela lealdade, aquela cumplicidade, né? Então nós precisamos valorizar, cada mulher é importante, né? Nós precisamos reconhecer esse valor, honrar esse valor, né? Todas nós, mulheres, somos importantes no plano divino. As mulheres da sua casa, da sua família, na sua igreja, na sociedade, elas são importantes. E nós precisamos valorizar isso, né? Honrar isso, não termos vergonha, né? De trazer um elogio, de destacar as qualidades, né? De destacar ali o que essa pessoa faz bem, porque o elogio, a honra, isso motiva a gente, né? Isso nos dá esperança, não que não é, a gente não tô falando aqui que a gente deve depender de ficar buscando elogio do outro ou buscando palavra de afirmação do outro. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é que a gente precisa valorizar o papel da mulher, não porque nós estamos falando aqui no estudo, mas por causa do propósito que cada mulher tem no plano divino. Então, nós precisamos valorizar esse papel tão intrínseco da mulher. Você já pensou no papel que eu e você tem? Quantas coisas nós fazemos, né? Nós temos ali a missão de administrar bem o nosso lar, de educar bem os nossos filhos, né? Você já pensou no impacto que eu e você temos na vida dos nossos filhos? Vamos pensar um pouquinho no impacto que eu e você tem na vida de um filho homem. Eu não tenho filho homem, minha filha é mulher, mas você que tem um filho homem, você já pensou o impacto que você tem, que você, como mulher ou como esposa, tem ali na vida do seu filho? Como que você está educando, criando e sendo exemplo para esse filho ali, principalmente dele ser um homem que ame a sua mulher, que respeite a sua mulher, que trate a sua mulher bem, que trate a sua mulher com gentileza, com amor, com educação. É esse, minhas irmãs, o impacto que nós mulheres temos na vida dos nossos filhos, né? A mulher, né? Eu sempre ensino para minha filha: filha, você é uma mulher que precisa administrar bem o seu lar. Você precisa trazer um ambiente para o seu lar de paz, de harmonia, de alegria, né? Um ambiente que as coisas estão organizadas. Quando seu esposo chegar no seu lar, a sua casa tem que ser um pedaço do céu. Não uma casa toda bagunçada, toda desorganizada, é uma televisão ligada aqui no último, num cômodo, é um som ligado no último ali no outro, não tem paz nessa casa. Isso daí é má administração das mulheres, né? Quantas vezes nós vemos isso, né? Nos lares, né? É aquela bagunça que você não consegue nem se comunicar, é bicho para todo lado, um gato gritando aqui, um cachorro gritando ali, e gente, é aquela confusão danada. Meu Deus, como que se vive, né? Como que se vive num lugar desse? Então, olha quantos papéis nós mulheres temos, né? Nós temos milhares de papéis. Se eu for falar aqui, a gente esgota aqui o tempo e não termina, né? Mas hoje é dia de nós pensarmos, né? De nós valorizarmos, de nós nos arrependermos ali de áreas que nós estamos
não fazendo segundo o direcionamento do Senhor. O terceiro ponto, que é a aplicação prática que nós podemos tirar aqui, é viver em unidade e amor, né? Lembrar que todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e isso nos chama a viver em unidade, promover amor, promover justiça e reconciliação entre todos. Ou seja, que nós possamos ser mulheres, né? Que sejam apaziguadoras de situações, né? Que sejam mulheres que realmente cumpram o papel que o Senhor Deus nos deu, né? Que quando nós vermos conflitos ou quando alguém fazer algo com nós, né? Que precisar resolver, que nós possamos ser geradoras de reconciliação, geradoras de paz, né? Que nós possamos ter esse coração de realmente ir, né? Se for alguém que nos feriu, ir até essa pessoa, mas não para ferir, não para julgar, não para ali apontar algo que ela fez no sentido de julgar, mas sim de reconciliar, né? Olha, você fez isso comigo, eu te considerava tanto, você feriu meu coração, mas eu tô aqui para te perdoar, porque eu sei que eu também sou pecadora, eu sei também que eu já errei, posso não ter errado com você, mas eu já errei com tantas outras pessoas também. Então, como as outras pessoas tiveram misericórdia e a graça do Senhor me alcançou, eu também te perdoo. Então, quantas vezes, né, minhas irmãs, a gente não vive em unidade? A gente mesmo, assim, às vezes na família, né? Às vezes tem pessoas brigadas, pessoas que fez alguma coisa e tá ali, né? Brigou, não tem paz. Quantas famílias estão sendo desunidas, desmanchadas por conta de desunião, né? Mas se há na sua família, se há na minha família, pessoas que estejam brigadas, pessoas que não estejam em paz, vamos ser, né, instrumentos do Senhor para a reconciliação. Ai, Angelita, mas como que eu faço? Eu tô brigada, ou a pessoa brigou comigo, como que eu faço? Primeiro passo é orar, é pedir a direção do Senhor. Senhor, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais esse peso aqui comigo. Eu quero uma reconciliação, eu quero viver em unidade, em amor. Me ajuda, Pai. Tem algo que eu preciso fazer? Se tiver, me mostra, prepara o momento. E é assim, minhas irmãs, que a gente vai reconstruindo, que a gente vai ali arrumando, né, a bagunça que nós mesmas temos feito. Amém? Então, concluímos hoje Gênesis 3:20 e nós vimos aqui as preciosas lições que nós aprendemos aqui após a queda. Deus, ele providenciou esperança, ele providenciou o caminho da redenção, né? Ali quando a gente viu que Adão ele nomeia ali a esposa dele como Eva, ele reconhece o que é a misericórdia de Deus e a promessa, né, da continuidade da vida que viria através dela, né? Que nós possamos, a semelhança de Adão, confiar também nas promessas divinas e viver de acordo com os propósitos de Deus, os propósitos que ele estabeleceu para nós, refletindo o quê? A sua graça e o seu amor em nossas vidas diárias. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, né, em sua verdade e em sua vontade. Vamos orar agradecendo ao Senhor, Deus querido, Deus amado, nosso Pai eterno. Pai amado, como é bom estudar a Tua Palavra, como é bom saber os princípios, as Suas promessas. E esse capítulo hoje de Gênesis 3:20 que nós estudamos, Pai, quantas verdades maravilhosas, Senhor, nós extraímos aqui da Tua Palavra, Pai. Meu Deus maravilhoso, o Senhor não parou ali a vida ali no Éden, quando Adão e Eva pecou, mas sim, o Senhor dá a continuidade da vida através da Eva, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por essa chance, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado por nos ensinar o nosso papel, a importância do nosso papel no seu plano divino. Muito obrigado por essa honra, Senhor, que o Senhor nos dá, mesmo em meio a tantos pecados, Pai, que nós cometemos. Obrigado, Pai,
porque o Senhor, Ele providenciou ali uma esperança para nós, que foi o Senhor Jesus, a esperança da redenção, a esperança do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e ainda nos deu muito mais do que apenas Jesus. O Senhor também nos deu o Espírito Santo para nos capacitar, para nos guiar a toda a verdade, para nos encorajar, para discernir para nós, Pai. Eu acredito que o Senhor discerniu para mim, aqui na minha mente, no meu coração, essa palavra, mas eu acredito também que o Senhor discerniu no coração das minhas irmãs, o Senhor impactou o coração das minhas irmãs através do teu Espírito, e é essa graça, Senhor, que tem nos alcançado, é essa soberania do Senhor, que mesmo em meio ao pecado, em meio a tanto caos que nós mesmas causamos por desobediência à tua palavra, o Senhor, na sua soberania, providencia graça e misericórdia para nós, Pai. Ah, Senhor, como nós somos gratas. Aprendemos também, Pai, a unidade, que nós somos irmãos. Nós precisamos viver com igualdade, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tira, Senhor, toda a soberba do nosso coração. Tira, Senhor, toda a inimizade. Tira toda a inveja. Tira, Senhor, tudo que tem atrapalhado os nossos relacionamentos, Pai. Que nós possamos viver em unidade, em humildade, Pai. Reconhecendo sempre o outro, Pai, como melhor do que a gente. É assim que a tua palavra nos direciona. Pai, nós também entendemos a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade no teu plano, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser mulheres fortes, a ser mulheres, Pai, que vivem de fato o teu propósito, que impacta, Senhor, o mundo aonde nós estamos, que impacta ao nosso redor, que a nossa fé possa ser uma fé, Pai, que ao falarmos, ao abrirmos a nossa boca, nós venhamos atrair pessoas para te conhecer, que nós possamos ter um coração, Pai, voltado para o Senhor, um coração disposto a aprender a cada dia, Pai, dessa maravilhosa palavra do Senhor. Pai, muito obrigada, porque Gênesis 20 nos ensinou tantas coisas, nos ensinou sobre esperança, sobre redenção, sobre promessa de vida, sobre, Pai, o nosso futuro. Obrigado, Senhor, por colocar verdades tão profundas em apenas um versículo da tua palavra. Obrigado por essa palavra tão rica, por esse tesouro que nós encontramos aqui. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de falar agora com você aqui do YouTube, você que chegou aqui e estudou com nós a palavra de Deus, que está escrita em Gênesis 3:20. Eu gostaria de te encorajar a vir para essa família do Senhor. E como que eu faço, Angelita? Chame hoje o Senhor Jesus para morar na sua vida, para ter Ele como Senhor e Salvador. Mas peraí, Angelita, por que eu preciso chamar Jesus para morar na minha vida? É justamente por causa do que está descrito aqui em Gênesis 3. A Gênesis 3, ele descreve a queda, a desobediência de Adão e Eva, que através disso nós todos herdamos essa separação de Deus, essa separação entre Deus e o homem. E como que faz, Angelita, para que essa reconciliação aconteça? É justamente confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Jesus Cristo, ele veio para morrer no nosso lugar, para morrer no lugar do nosso pecado. E esse Jesus, somente Ele pode nos reconciliar de novo com o Pai, pode reconciliar esse relacionamento. E através disso, dessa confissão, dessa oração simples que você se coloca aí diante do Pai e fala: Pai, me perdoa, porque até hoje eu tenho vivido longe, eu não sabia disso, mas hoje a tua palavra entrou no meu coração, a tua palavra entrou na minha vida e hoje eu posso ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, me sela com teu Espírito e a partir de hoje eu quero aprender mais do Senhor. E se você fez essa oração, escreve aqui pra gente que você
aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que nós queremos continuar orando por você. E se você quer participar aqui desses estudos nossos, a gente estuda todo dia, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã aqui no Japão, e no Brasil é 7h30 da noite às 8h30 da noite. Se você está em outro país, você se adapte. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser entrar, você é muito bem-vindo no nosso grupo, tá bom? É totalmente gratuito, ninguém cobra nada aqui, tá bom? E minhas irmãs, eu gostaria de dar uma oportunidade a você agora. Você, o que esse estudo, né, falou com você? Você foi impactada pela palavra de Deus? Eu gostaria que você fosse corajosa, né? Se você puder abrir o seu microfone e falar, compartilhar o seu entendimento. O Espírito Santo, ele dá um entendimento para cada uma de nós. E quando a gente entende da fonte do Espírito Santo, a gente edifica também outras mulheres, né? E eu gostaria de dar a oportunidade agora para quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Quem gostaria de abrir? Ninguém? Não podem? Estão ocupadas? Amém? Então a gente encerra mais uma vez o nosso estudo e que o nome do Senhor possa ser glorificado em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe e vocês já podem sair.